tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de setembro de 2011, segunda-feira. O verbete é de número 2059. Tem 12 páginas, 55 logias e 25 máximas. Eu chamo a atenção que no detalhinho tem 17 máximas. O tema é epidemioprofilaxia. A especialidade é a paraprofilaxiologia. Agora, quem redigiu o verbete aqui com muito critério e detalhes foi o professor Pedro, que está ali, muito bem assessorado. É aquele mesmo de ontem. Definição. A epidemioprofilaxia é o conjunto de medidas higiênicas pessoais e grupais, objetivando a prevenção dos contágios microbianos, surtos infecciosos e epidemias em geral. A rigidez holossomática refletindo a rigidez pensêmica. A água enquanto solvente universal. O período de incubação enquanto bomba relógio infecciosa. A atenção ao período de transmissibilidade. A defesa social a partir das campanhas de vacinação. O saneamento básico ainda negligenciado em pleno século XXI. Eu li apenas uns trechinhos aí da fatologia. O mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal. O grau de priorização multidimensional da autoparaprofilaxiologia enquanto espelho do nível de maturidade consciencial. Agora, na parte da argumentologia, nós temos o tópico sobre evoluciologia, que tem as 6 manifestações etológicas adotadas pelo homem ao longo da evolução, capaz de justificar a fonte etiológica primária dos contágios e, consequentemente, o graçar dos surtos e epidemias. No lar, ele está falando aqui sobre 15 procedimentos ordenados alfabeticamente, objetivando reduzir as possibilidades de contágio domiciliar e ampliar a lucidez quanto à epidemioprofilaxia. Já nas doenças, ele fala aqui de 10 doenças responsáveis pelas piores epidemias da história. Na cosvisão, ele mostra 50 enfermidades expostas em ordem alfabética, ainda prevalentes na dimensão intrafísica, com respectivas características epidemiológicas principais. Agora, é um bandilógio isso aqui, tá? Na síntese, ele fala sobre as 9 vias, veículos ou modos principais sobre a transmissão de doenças passíveis de ocorrer. Isso também é muito sério, tem 9. Agora, na remissiologia, nós destacamos dos 15 itens: higiene consciencial, mega período dos efeitos imediatos, microassediador, invisível, parasepsia antecipada e saúde parapsíquica. Frase enfática. A manutenção dinâmica da saúde holossomática pessoal e grupal depende seriamente da autopriorização lúcida, teórica e prática da epidemioprofilaxia, base da real medicina preventiva. Qual nível de aplicação prática da epidemioprofilaxia você apresenta no dia a dia? Já mantém o hábito de lavar as mãos frequentemente? Na bibliografia tem 15 fontes diferentes. Agora, aqui já tem uma pergunta para você, viu, doutor Pedro? Ao verbetógrafo, parabéns pelo brilhantismo do verbete, extremamente útil em termos de esclarecimento para a saúde pública. É um médico que está falando isso aqui. Apesar de sabendo da importância do hábito de se lavar as mãos sempre que possível, em banheiros públicos vejo a maioria dos homens que saem desses locais sem lavar as mãos, como se nada tivesse acontecido. Fico boquiaberto. E olha que são pessoas relativamente bem esclarecidas. O uso do álcool gel caiu em esquecimento após a passagem da epidemia da gripe H1N1. De que modo melhorar a epidemia ou profilaxia se até no básico as pessoas não têm cuidado dos óbitos? Eu concordo com você, é um problema crasso, simples.
Uma das causas é a banalização, que as pessoas às vezes não percebem os efeitos disso. E a gente comenta que o ideal é lavar antes e depois, antes, para a própria pessoa se preservar. Muitas vezes, ao entrar em contato com os genitais, ela vai colocar ali determinadas bactérias, podem ser bactérias resistentes, e ali ser uma via de entrada para o próprio corpo dela. E o contrário também, ou seja, na saída, a partir dali, muitas vezes ela vai fazer uma refeição, ela vai cumprimentar outras pessoas, vai abrir uma porta, e ela vai, a partir disso, contaminando todas esses locais e essas pessoas com as quais ela vem a ter contato. Agora, a gente não precisa ir muito longe para ilustrar isso. Eu coloquei na última fonte aí bibliográfica o caso do Dr. Drauzio Varela. Nesse livro, O Médico Doente, ele conta a saga que foi ele, que é uma pessoa super bem conceituada, muito, vamos dizer assim, divulgadora desses princípios. De formação, ele é um infectologista e ele tem uma série de atividades, inclusive na própria televisão, processo educativo, e mantém um projeto de pesquisa na Amazônia. E nesse projeto de pesquisa, uma das vezes que ele foi lá, ele não se deu conta, nem passou pela cabeça dele, de atualizar a vacina anti-febre amarela. E aí ele pegou essa doença, voltou para São Paulo, não fazia ideia de que era essa doença, nem os médicos do próprio hospital, se não me engano, sírio-libanês, porque eles não têm contato, né? Não é tão comum essa doença lá. Demorou alguns dias para ter a confirmação desse diagnóstico, e ele assume nesse livro a burrice que foi, vamos dizer assim, como é que o cara que fala todo dia praticamente sobre educação sanitária, sobre o processo de profilaxia, não dá o próprio exemplo. E ele quase dessomou. Ele fala nesse livro, ele teve uma forma de febre amarela. Faz mandar para ele um sorvete daqueles, total, né, da testa. E a reflexão que ele faz não é muito profunda. Você vê que não caiu a ficha. Porque ele fala que foi uma fatalidade. Ele esqueceu, tudo bem, mas foi uma fatalidade, não sei o quê. Ele é muito superficial. Então, você me empresta os dados do João Paulo, que estão aí com você? Só para eu ver uma coisinha. Então, você veja, mesmo um colega de medicina que trabalha com isso o tempo todo, atende pessoas, há uma banalização. A pessoa viajando para a floresta amazônica para fazer um projeto relacionado, e nem isso foi capaz de alertar, ou seja, o nível de lucidez é muito baixo. Então, o que dirá da população de modo geral? E como você comentou também, durante a epidemia houve um aumento no número, né, vamos dizer assim, na frequência, no número de ocasiões em que as pessoas lavavam as mãos, usavam o álcool, mas depois isso cai no esquecimento também. Então a ideia desse verbete foi exatamente essa, chamar a atenção para isso. Normalmente não dá tanto ibope, porque são condições simples, são condições baratas. E outra condição que era bom esclarecer também, é que a gente, quando fez esse verbete, algumas pessoas próximas sugeriram até que a gente aumentasse o número de doenças para justamente chamar a atenção das inúmeras possibilidades de contaminação, contágio e surtos e epidemias que podem acontecer e que são perfeitamente, a grande maioria, são perfeitamente evitáveis. Então, no nosso caso de internecivista, você hoje adquirir uma doença desse tipo, que pode ser evitada por um descuido, por uma banalização, por uma falta de lucidez, é o fim da picada. No século XXI a gente ainda tem isso. Então é mais para a gente poder discutir essas condições. Pois não, né? Alô? Tá voz? Tá. Uhum. Aqui na interaciologia, você coloca no segunda interação... Qual que é a página, por favor? Página 39. Tá. Na página 39, a segunda interação é a interação infecção-câncer. Eu queria que você explicasse mais essa interação. Existem alguns tipos de câncer que são desencadeados, desenvolvidos por uma infecção viral. Vou dar pelo menos 2 exemplos. O mais comum que se conhece é a infecção pelo HPV,
esse vírus a gente colocou, se não me engano, foi no item 32. O que se passa? Se não me engano, a segunda forma mais comum de câncer da mulher é o câncer de colo do útero. Então, o que se passa? As mulheres que têm uma atividade sexual mais precoce, que começam a atividade sexual com idade mais jovem, e associado ao processo de promiscuidade, tende a adquirir essa infecção pelo HPV. Essa infecção é uma infecção latente, é uma infecção que ela é, vamos dizer assim, crônica, ela demora a se desenvolver. E alguns subtipos desse HPV, que a gente cita aí, o 16, 18 principalmente, eles têm essa capacidade, essa condição de fazer a mutação das células do colo. E aí o que acontece? Esse desenvolvimento do câncer também é um câncer vamos dizer assim, lento, perfeitamente evitável pelo exame Papa Nicolau, um exame também barato, ginecológico. Isso deve ser feito anualmente. E mesmo o diagnóstico de câncer em fase inicial também a mulher fica totalmente curada. Mas se não há esse diagnóstico precoce, a tendência é ele ser um câncer muito invasivo localmente. Ele destrói bastante ali a região da pelve, tende a infiltrar a bexiga e dá alteração nos rins depois. Então, o que eles estão desenvolvendo agora? Existe uma vacina para as mulheres, isso está mais ou menos recente, nos Estados Unidos já foi aprovado, se não me engano, mas também está havendo um debate muito grande, porque o ideal é que as moças sejam vacinadas, as meninas, antes de iniciar a atividade sexual. E os pais são contra, porque é um tabu, como é que vai fazer isso, e é uma vacina relativamente cara. Mas tudo indica que isso veio para ficar, essa vacina deve ajudar. Então, uma das formas mais comuns de câncer na mulher deve ser evitada. Outro tipo de câncer, que tem muita relação com esse mesmo vírus, é o câncer de boca. Eu lembro que com você, quando apresentou o verbete de boca, você comentou isso. Então, em função do sexo oral, esse vírus na mucosa jugal, no lábio, na boca de modo geral, ele também tem essa capacidade, e aí a pessoa acaba desenvolvendo também câncer de boca e estruturas relacionadas. Um outro vírus que pode desenvolver o câncer é o Epstein-Barr. Também é um vírus comum, a gente acho que cita ele nessa listagem. Na número 37, a mononucleose infecciosa, é uma doença infecciosa. Até aí, tudo bem, mas de modo crônico, principalmente quando associado ao tabagismo e ao etilismo, esse vírus também tem relação com o câncer de nasofaringe, o câncer de pescoço de modo geral. Então, existem algumas teorias que até hoje, apesar dessas duas estarem bem estabelecidas, algumas teorias que comentam que o câncer pode, de modo geral, pode ter vamos dizer assim, uma raiz infecciosa também. Então, normalmente é uma doença multifatorial, mas dentre esses fatores, o processo infeccioso, viral principalmente, deve ser considerado. Às vezes não foi descoberto ainda. Ok? Obrigado. Uma outra coisa, Pedro, aqui na página 44, última linha. No item 27. Tá. Você colocou ali a vacinação. A ideia era continuar a frase ou há de haver ou é assim mesmo? Não, a gente colocou nessa listagem o processo por último da prevenção. Eu vi, que você coloca sempre assim, vacinação específica, vacinação dirigida. Esse aqui você achou que... Porque a hepatite é uma doença mais comum. Comum. A hepatite A, existe vacina específica para ela. A gente poderia até mudar, mas como é uma doença mais Você pensou assim rotineira, foi de propósito. Pedro, aqui na Berlim, pois não. Na própria interaciologia, essa próxima aí que ela falou, agora a interação geográfica El Niño epidemias. Sim. O processo das epidemias tem uma íntima relação com as questões geográficas de modo geral. Então, o fenômeno do El Niño, normalmente ele causa uma alteração atmosférica específica, caracterizada por vários fatores, mas dentre eles tem, por exemplo, o aumento das chuvas, o aquecimento da água
do mar, e isso aí altera a microbiota, ou seja, altera a cadeia dos vetores, dos mosquitos, então aumenta o número de mosquitos, consequentemente aumenta os casos de dengue, os casos de malária. No processo do mar, por exemplo, eu estava estudando que esse aumento da temperatura altera os corais. Esses corais eles tendem a albergar a bactéria do cólera. E isso também, quando há um consumo desses corais, mariscos, etc., isso também pode levar a epidemias no homem. Então há uma estreita relação entre o processo geográfico e a condição epidemiológica de modo geral. Só o aumento das chuvas, quando tem, por exemplo, inundação, a gente observa necessariamente um aumento de várias doenças. Por exemplo, a leptospirose tem muita relação com essa condição de aumento das chuvas e assim por diante. Agora a outra, na anafatologia, 8ª linha, aqui na página 38. Né? É o período de incubação enquanto bomba relógio infecciosa. Eu queria saber, essa incubação ela pode se prolongar por muito tempo? Como que é? Pode, isso varia de doença para doença. Existem aquelas que às vezes em menos de uma semana os sintomas começam a aparecer, por exemplo, a gripe. E outras que são, como a gente estava comentando, esse processo do câncer, da infecção pelo HPV, é um processo latente. Existem, por exemplo, as hepatites virais na forma B e C, são também doenças crônicas que podem ter relação também, mais uma vez, com o câncer de fígado no caso. Isso vai depender do quê? Vai depender da imunidade do paciente, do tipo de vírus, de como o corpo responde ou combate esses vírus. Então, isso tudo entra nessa composição ou nesse fator tempo de como que a doença vai se apresentar. E até certo ponto é um paradoxo, porque se ela se apresenta, se a doença manifesta sintomas, você tem como diagnosticar e como tratar. Mas essas doenças mais latentes, vamos dizer assim, silenciosas, se a pessoa não faz exames periódicos, muitas vezes ela não conhece, não diagnostica isso. Então vale a pena incluir, eu estou até escrevendo um verbete sobre esse processo de check-up, incluir, pelo menos em algum momento, essa dosagem sorológica para a pessoa saber se ela já teve as hepatites, todas, principalmente a hepatite B e C, se não teve, se ela tem imunidade ou não. Então vale a pena se vacinar. Normalmente se faz uma vacinação mais dirigida, ou pelo menos uma campanha mais dirigida para as pessoas que trabalham na área da saúde. Por quê? Principalmente a hepatite B, ela é muito contagiosa. É 1000 vezes mais contagiosa do que a AIDS, por exemplo. Então, se o médico ou algum profissional da área da saúde tiver contato com sangue contaminado, pela hepatite B e pela AIDS, a chance dele contrair hepatite B é muito grande. Então é uma doença altamente infecciosa. Então se recomenda que todos os profissionais de saúde tenham essa vacinação em dia. Mas eu acho que isso deve ser expandido para quem puder. A pessoa pode procurar. Hoje existem clínicas até particulares que oferecem esse tipo de vacina, mas se não, acho que nos postos de saúde também, dependendo de cada cidade, como é que é a política. Mas vale a pena a pessoa ficar atenta para isso e ela tentar se imunizar com relação a essas doenças, em função principalmente desse processo de associação com câncer e também com doença crônica do fígado. A própria hepatopatia crônica, que leva a cirrose, também tem relação com essa infecção. E isso hoje está mais comum, mas muitas vezes a pessoa é surpreendida hoje quando ela teve uma transfusão no passado, ela sofreu um acidente, foi operada, e aí teve que receber sangue, e naquela ocasião não havia vamos dizer assim, uma restrição, uma conscientização, uma política muito estabelecida, muito criteriosa nessa condição de sangue e hemoderivados, e muitas vezes várias pessoas acabaram sendo contaminadas em função disso. Clamídia tem. Estou procurando para ver. Vamos procurar aqui. Na 36, número 36 da listagem. É o linfogranuloma venéreo. A bactéria Chlamydia trachomatis.
Ela é principalmente de transmissão sexual, dá essa doença sexualmente transmissível e é a bactéria responsável, em função do sexo oral, por contaminar e colonizar as placas também ateromatosas do coração. Agora, você sabe, você já viu o linfo? Já. Esse aí era muito raro. Hoje é muito raro. Não, hoje é muito raro. Eu cheguei a ver muitos casos, tratei de muita gente. Lá na UNB tinha um ambulatório de DST que tudo drenava para lá. Então a gente viu vários... Nicola Fábio. Exatamente. Agora, outra Mas coisa é filme de horror. Perguntar. Filme de horror. Você que andou estudando isso aí, aqui você colocou a mulher chechelenta, mas não tem o homem chechelento? É porque essa expressão é mais da mulher, mas tem sim, acho que eu coloquei outras. Não, eu estou mas só não foi... querendo saber. Não quer defender as mulheres, não, de modo algum. Não, mas vamos incluir. Eu coloquei o Sugismundo, Garibaldi. Não, você fala Porcalhão. 5, mas esse sexto aí é só a mulher. Não, mas vamos incluir então. Então eu posso incluir aqui. Pode, claro. Tá. O homem chechelento, esse aí está faltando, eu também achei. De repente, às vezes, até mais comum. O Eduardo acabou de citar. Cuidado, não fala nome a hora que você estiver falando aí, não, senão... Só a última Isso é igual coisa. aquelas fotografias que aparece o detetive junto com o criminoso. A gente não sabe qual é quem. Isso é um perigo. Agora aqui, ó, em Paradoxologia, página 40, final da 5ª linha. O paradoxo de o tratamento ser a profilaxia da piora. Poderia comentar esse paradoxo e, se possível, exemplificar para melhor entendimento? Sim, a ideia foi chamar atenção para o seguinte: tratamento é uma coisa, profilaxia é outra a rigor. A profilaxia é o ideal, a condição é quando não existe uma doença. O tratamento quando já existe essa doença estabelecida. Mas, se a gente for pensar em tipos de tratamento, se não há esse tratamento logo, a tendência é a doença piorar. Então, o tratamento logo, aquele que se estabelece prontamente, ele faz a profilaxia da piora daquela doença. Então, em medicina, a gente tem os conceitos que a gente chama de prevenção primária, secundária, terciária, e até hoje eles estão considerando uma quarta condição. A primária é justamente essa condição que não há doença. Então, você vai fazer a vacinação de pessoas que não têm a doença, justamente para elas não adquirirem essas doenças. Você vai fazer, por exemplo, uma campanha de esclarecimento com palestras sobre os efeitos do sedentarismo, do tabagismo, do etilismo. Então, isso é prevenção primária. A prevenção secundária é quando você faz justamente o diagnóstico precoce e o tratamento rápido. Então, a gente citou o câncer do colo do útero. A mulher, vai no ginecologista, faz o exame do Papa Nicolau e descobre que tem ali células que estão começando a se alterar e tem a infecção pelo HPV. Chama NIC 1, 2, 3, tem uma classificação. Então ela é tratada, existem tratamentos específicos, e aí então ela está nessa prevenção secundária, para justamente não piorar, para a doença não progredir. A prevenção terciária seria quando já há um mal maior, já estabelecido. Então vamos supor, a pessoa teve um infarto já, ou teve um AVC, aquilo é irreversível. Então, a prevenção vai ser no sentido de tentar readequar essa pessoa à sociedade, ao trabalho que ela vinha fazendo, ver o que pode salvar, entre aspas, da função daquele órgão, para que não haja a piora. E essa quarta condição que eu citei, de prevenção, eles estão estudando muito hoje, que é o excesso de, vamos dizer assim, medicalização. Então, muitas vezes, a intervenção excessiva do médico, seja com processo de remédios, seja com a condição de cirurgias, tudo isso muitas vezes, quando em excesso, acabam trazendo dano. Então a iatrogenia, que é justamente esse dano causado pelo médico, a gente teve um caso que eu acompanhei recentemente, a pessoa tinha um determinado tipo de alergia, o médico não levou em consideração. Por excesso de cuidado, foi dado um remédio justamente para fazer esse tipo de cuidado, mas era um remédio que a pessoa tinha alergia e aí ela desenvolveu um mal em função disso. Então, faltou essa prevenção quaternária. Né? Professor Pedro, em neurologia, página 37,
final da primeira linha. Explane melhor epidemioprofilaxia doentia. A profilaxia doentia não seria um paradoxo? Poderia esclarecer melhor? Sim, eu chamo a atenção para a pessoa aí na exemplologia que a gente esclarece esse aparente paradoxo. Na exemplologia a gente coloca a epidemioprofilaxia sadia, que é o enfoque principal do verbete, que é a manutenção consciente dos hábitos pessoais de higiene durante a vida humana. E o contrário, epidemioprofilaxia doentia, quando isso ocorre em excesso. Então, a manifestação da mania de limpeza patológica da consciência portadora do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, sempre quando se fala em epidemia, epidemioprofilaxia, existe esse fio da navalha, porque há uma tendência das pessoas caírem no excesso de, vamos dizer assim, de ansiedade, de medo de se contaminar. É o caso do bom eu falar o caso do aviador. O caso do aviador. Eu queria ir lá e eu não recebia ninguém. Ele tinha 4 portas para chegar até ele. E ele não punha a mão em ninguém. Exatamente isso. Mas já estava de idade, já estava bem avançada a idade dele. Ele ficou meio piradão. Agora ele ficou no último andar lá do hotel. E eu até queria encontrar com o homem. Você está entendendo? Exatamente. Eu sabia da história, porque eu tinha conversado com a americana, que tinha sido namorada dele. Entende? E é o aviador, aquele do filme. Do Genial, filme, exatamente. Tudo, Mas ele não recebia. E outra coisa, tinha 4 portas para chegar até ele, para ele ficar defendido. Então a gente tem que era dele. Exatamente. A gente colocou o personagem Monk aqui, que é exatamente a mesma condição. Então, agora, nessa realidade, a pessoa tem que evitar os excessos, porque senão ela não faz mais nada. Agora, fatologia, página 38, terceira linha. Poderia falar mais sobre os surtos assustadores sustados com sucesso? Isso aí foi uma brincadeira com os S's aí. Mas é justamente isso. Quando você consegue abolir, jugular, né, uma epidemia, fazer essa prevenção, a gente não tem ideia vamos dizer assim, do bem que nós estamos fazendo, porque quando há essa transmissibilidade e isso foge ao controle, não se sabe o quanto de mal que isso vai causar, tanto de doença como de soma também. Então, esses surtos sustados, muitas vezes vale a pena se empregar mais recursos, dar maior atenção, enfocar e priorizar mais essas medidas em função disso. Falou em jugular, quer dizer, jugular pela jugular. Jugular pela jugular, né? Agora aqui, parafatologia, página 38. Poderia falar sobre as consequências geradas pelas retrovidas, abreviadas pela falta de higiene? Essa pessoa é do México, tá? É exatamente dentro do contexto que a gente estava comentando. No passado, a expectativa de vida era muito baixa. Um dos motivos em função disso, não se tinha conhecimento, não se tinha tecnologia, não se tinha condições de limitar a atuação dessas epidemias. Então, muitas medidas foram feitas. Se tinha a teoria, por exemplo, do miasma, que se considerava que era em função do ar, se pegava pelo ar, o ar impuro. Então não se considerava a existência dos micro-organismos, apesar de alguns poucos médicos e pensadores ao longo da história já terem aventado essa possibilidade. E a ignorância era muito grande. Eu estava comentando aqui antes que uma das leituras que eu fiz se ilustra o processo da lepra, da hanseníase, do seguinte modo. Começou uma epidemia de hanseníase, que na realidade não chega a ser uma epidemia, que é uma doença também crônica, como a gente estava falando, insidiosa, ela vai aos poucos se mostrando, mas que na época não tinha cura. E ela tem um componente social muito sério, porque ela desfigura as pessoas, ela é estigmatizante. E na época, quem tinha para orientar eram principalmente o pessoal da igreja. Então eles fizeram uma espécie de julgamento, isso no século XI, XII, já na Idade Média, e tiveram a brilhante ideia de usar a Bíblia para ser ali a fonte de referência, e a Bíblia dizia que quem tivesse lesão de pele tinha impureza da alma. E aí eles chegaram à conclusão de que essas pessoas tinham que ser banidas da sociedade.
E aí fizeram, conhecido isso historicamente, a missa dos leprosos, em que essa pessoa ia ser banida da sociedade, ela ganhava uma luva e também uma matraca, ou seja, um sino de madeira e ferro para anunciar a chegada dela para onde quer que ela estivesse caminhando e chegando. Então essas pessoas começaram a se aglomerar em determinadas construções que foram feitas, que foram conhecidas como leprosários. Então você vê que a ignorância era muito grande, porque é uma doença ela é pouco contagiosa e a virulência dessa doença é muito baixa. Então provavelmente muitos de nós já teve contato com essa doença, mas não desenvolveu em função do sistema imune. Então, quando você associa o processo de desnutrição, falta de saneamento, aí ela tem condição de prosperar. Ainda ontem nós tocamos nesse assunto lá naquele círculo, e ninguém estava sabendo o que é macutena. Ah, macutena, sim. Só a minha irmã que sabia, porque minha irmã está com 91 anos. Ela falou, não, eu sei o que é, e falou para mim na hora o que é. Macutena é justamente o leproso. A condição. Morfético. Esse é o outro nome. Vocês não sabem o que é isso, porque hoje eu não tenho tanto assim. Agora, a minha terra tinha isso tudo. Então, era o macutena. Agora, o que é que apareceu? O negócio de ontem foi uma piada terrível, mas era o jeito. Você estava lá na hora? Não? Pois é. O pão de queijo. Mas o pão de queijo que trouxeram era macutena. O aspecto dele, a apresentação dele. Porque a apresentação do macutena, ele se deforma todo. Entende? Por exemplo, aquele negócio do homem-elefante, aquelas coisas todas. Exatamente, a face leonina, exatamente, essa condição. Eu vi muita gente assim, entende? Na minha infância. Eu queria perguntar, sabe por quê, Pedro? Há pouco tempo eu soube que aqui no Paraná tem muita hanseníase ainda. É verdade isso? Tem. Rio de Janeiro também. Tem sim. É uma doença que tem cura, é um tratamento prolongado, chato. Não, a hanseníase ela pega quando a pessoa tem muito convívio prolongado. Exatamente. E outra coisa, o convívio prolongado sexual, principalmente com prostituta, é que pega mais. Na minha terra, o que pegava mais era isso, na minha infância. E essa bactéria, ela tem um neurotropismo, ela gosta dos nervos. Então, os sintomas principais, a pessoa começa a ter dormência em determinadas extremidades. Existe uma classificação complexa para o tipo de hanseníase que a pessoa tem, palse celular, multicelular, multibacilar, etc. Então, mas elas são tratadas. E essa doença já poderia até ter sido erradicada se não fosse a ignorância, porque a maioria das pessoas não leva o tratamento até o fim. Pedro, pois não. Aqui no ar, na fatologia, eu tenho 3 itens que eu queria te perguntar. Pois Vamos não. lá? Vamos lá. Primeiro, na 7ª linha, o horizonte sanitário. Fala um pouco desse horizonte. Você veio fazendo uma sequência, né? Sim. E fala um pouco disso. O horizonte sanitário é um conceito, um jargão da epidemiologia, que é a visão que o epidemiologista tem do processo da doença. Então, é como se ele tivesse uma visão de conjunto. Ele sabe que, às vezes, o caso índice, que acho que eu coloquei também, que é o primeiro caso da doença, aquilo ali pode ter um crescimento vertiginoso. Então, ele tem essa visão, vamos dizer assim, macrovisão, porque se ele não abortar a transmissão dessa doença rapidamente, ela pode fugir ao controle. Então, o processo de pandemia, por exemplo, vem a partir disso. No caso da gripe, que é uma doença altamente contagiosa, se você não consegue suprimir, isolar, esclarecer a população dos meios anti-contágio, né, anti-transmissão, foge ao controle, como a gente viu recentemente em 2009. Então, esse horizonte desde que a doença muitas vezes está ainda no animal. A classificação de pandemia no nível 1 eles estão monitorando muitas vezes um vírus que surgiu e está causando doença nos animais. Então eles pensam, será que esse vírus pode causar doença em humanos? Ainda não causou, mas vamos acompanhar. E se há alguma mudança de animal para animal, ou de animal para o homem principalmente, aí que eles começam a aumentar essa classificação. E é bom a gente ver que o segundo antigo ditado que você colocou. Quando a China espirra, o resto do mundo pega resfriado. Exatamente essa ideia. E isso que você acabou de falar aí, tem esse diálogo entre o médico veterinário
e o médico clínico? Tem. Existe esse diálogo? Existe não na prática, eu acho, né? Existe não na prática do dia a dia clínica, mas no processo de epidemia. Tem um amigo meu que achava, da medicina, que todo médico devia estudar primeiro veterinária, porque a maior parte da farmacologia é baseada na veterinária. Exatamente. Sim, sim. Então, porque eles são cobaias, né? de nós médicos somos, antes de tudo, veterinários. Eles são cobaias, os animais são os nossos cobaias. São cobaias. Não, e é muita gente que ainda é subhumana. Exatamente, a anatomia é bem parecida. Da primatologia. Isso aí. Ainda tem primatas. Agora, você acha até que os médicos podem ter sido também em outras vidas já cuidado muito de animais também? Sim, alguns também ainda são primatas. Tá bom. Tá ok. Tá, ainda somos o segundo... Isso nós temos que levantar em consideração. O segundo item é na 11ª linha. No final, 11ª. No finalzinho, o ato de epidemiar. O que você está querendo ensinar para a gente? Esse é o processo da epidemia, é a manifestação da epidemia, é o verbo que caracteriza a manifestação da epidemia. Entende? É o graçamento, é a condição de alastramento, é a condição de saiu do controle. Epidemia, esse conceito é o seguinte, você... Eu sou farmacêutica, tá? Eu estudei essas coisas. Não, mas então, há muito tempo, mas ainda não. Pegando um gancho para esclarecer, epidemia é a manifestação de uma doença fora da proporção que você está esperando. Então, você pode ter epidemia a partir de um caso, por exemplo, se você tiver um caso de raiva, que você não está esperando, essa doença não é habitual, não é endêmica, por exemplo, você pode ter uma epidemia a partir daí. E existem aquelas epidemias que acometem milhares, milhões de pessoas, como, por exemplo, o caso da gripe. Então, epidemiar é isso, é o processo da manifestação das epidemias. Isso está no dicionário. Eu estava pensando em alguma coisa mais ligada ao agente. Tânia, você é farmacêutico, mas você não dá mais injeção em ninguém, né? Nem nunca dei, professor. Não, nem nunca dei. Nunca dei, tá. Então. Farmacêutica bioquímica, não, nunca dei, não. Eu não sei dar injeção. A gente não aprende isso, não. Na minha terra, quando falava em injeção, eu só pensava no boticário, que é o farmacêutico. É o prático. É o boticário, tinha botica. Eu ia lá para pegar os remédios para minha mãe. Boticário, é o boticário. É o boticário. É o mais simples, é o que salvou o Brasil. No início era o boticário. Botica Ouro Preto. É o simples. E o médico era o alienista. Exatamente. Mas você tinha mais uma, Tânia? E finalmente o terceiro, aí agora, de baixo para cima, no meio da 4ª linha, a evitação do autocídio branco. Isso tem relação com o que a gente falou no início, o autocídio branco, o autocídio silencioso, é justamente a pessoa não se dar conta ou não priorizar essas medidas higiênicas. Exatamente, às vezes pegar uma doença evitável, crônica, que vai diminuir a qualidade ou até abreviar a vida. O branco aqui me deu branco, né? Eu estava pensando que fosse algum... Não, é mais no sentido de silencioso. Muito obrigada, está excelente. Obrigado. Pedro, eu tenho uma pergunta. Pedro, aqui na patologia, sim. 6ª linha, de cima para baixo, 2 itens, o anti-alastramento e a não propagação. Eu gostaria de saber se tem relacionamento com a parapatologia da 5ª linha, que fala sobre o mitridatismo energoassistencial. Até certo ponto. A gente quis chamar a atenção antes, até dentro daquilo que a gente falou para a Tânia, dessa condição de tentar abreviar a repercussão dessas doenças infecciosas. Então, por isso que a gente até repetiu de modo sinonímico essas expressões: o anti-alastramento, a não propagação, a prevenção dos andaços, a circunscrição epidêmica, o isolamento. Exatamente. E aí, no outro caso que você comentou do mitridatismo, em seguida a gente coloca a desperticidade mantida em meio aos cataclismos sociais. Porque sempre me chamou a atenção, eu gosto desse tema da história da medicina, a história das epidemias,
e a gente citou alguns personagens históricos aí na masculinologia, na femininologia, dessas personalidades que combateram a peste, por exemplo, outras doenças, e não adquiriram essa doença ou essas doenças. Então isso muitas vezes vem em função de um processo de mitridatismo, porque ao entrar em contato com essa doença acabou desenvolvendo uma imunidade, mas a gente não pode esquecer do processo assistencial, do processo de amparo, de função, até que ponto, por exemplo, essas personalidades tiveram macrosoma ou não. Então esses dois casos que eu cito, por exemplo, de homens, né, de androssomas, o cirurgião francês Guy de Chauliac e o próprio Nostradamus, foram médicos que, quando houve a epidemia de peste, enquanto a maioria dos médicos caíram fora, fugiram das cidades com medo de pegar a doença, eles ficaram e combateram a peste especificamente. Então, o primeiro caso aconteceu antes, e ele foi o principal responsável por diferenciar as formas da peste, a forma pneumônica e a forma bubônica, que são um pouco diferentes. Ele era um médico, ele foi, na realidade, um médico de 3 papas, e quando ele foi o médico do Clemente VI, que houve a principal epidemia de peste naquela época, ele teve a ideia de colocar, primeiro falou para ele não receber mais nenhuma pessoa, e colocou ele envolto de tochas de fogo. De uma forma ou de outra, ele estava antecipando ou antevendo essa condição de prevenção, de asepsia, de não, vamos dizer assim, de higiene de modo geral. E o Nostradamus é a mesma coisa, ele foi um dos precursores, por quê? Quando estuda a biografia do Nostradamus, você vê que ele tinha a condição da higiene como um dos princípios da medicina, ele procurava isolar os doentes que estavam com doença, das pessoas que não tinham a manifestação da doença. Até então havia também uma segregação muito grande, as pessoas, em função até do laço afetivo, tendiam a permanecer juntas. Tinha o processo, por exemplo, de vitaminas, a partir das pétalas de rosas, o processo de vitamina C. Então você vê que isso é muito antes do desenvolvimento da teoria dos micróbios do século XIX. Ele não conseguiu, foi salvar a família, então o povo perseguiu ele depois por causa disso. Exatamente, a Inquisição foi atrás. Trabalhou, depois o povo em cima, acabou com ele. É um paradoxo. Ele teve que cair fora. Enquanto ele estava combatendo a peste de uma cidade inteira, muitas vezes... Ele se cuidava, tentou cuidar dos outros, mas não deu conta, muita gente morria. É difícil. Ele acabou tendo que viajar, caiu fora. Agora, Valdo, você admite que ele tinha macrosoma já nessa época? Você acha que ele tinha, né? Tudo indica que, pelas coisas que eu estudei dele, ele tinha... E tinha noção de uma série de coisas, muito mais bem do que a gente pensa. É. Agora, o povo é que não deixava. Outra coisa, ele era perseguido demais. O tempo todo. E tinha inimigos declarados contra ele. É dentro da própria medicina? Ele era de todo lado. Porque ele era mais avançadinho um pouco. Aquilo criou um problema. Agora, a hora que morreu o povo da família dele, ele ficou, você está entendendo? Sem nenhuma defesa perante a situação. Ele teve que fugir. Agora, ele mesmo não morreu com isso. Exatamente. E ele é que se expunha mais de todo mundo. Todo mundo fala isso lá. É por isso que a gente coloca a desperticidade mantida em meio aos cataclismos sociais, ou seja, a condição está feia. Uma coisa que você fala aqui é o seguinte: você fala na camisa de Vênus sobre cancro mole e fala na camisinha sobre a infecção pelo papiloma vírus humano, HPV. É só para não ficar repetitivo. Para não ficar igual a isso. Pedro, eu queria te perguntar também da tecnologia, página 39, o primeiro item, as modernas técnicas de higienização. Deixa só eu achar aqui. 39. Sim. Então, exatamente esse processo de asepsia, por exemplo, a cirurgia se desenvolveu muito quando houve a possibilidade de se desenvolver determinados componentes, detergentes que ocasionassem essa asepsia ou antisepsia, como se diz hoje. O próprio Pasteur foi um dos principais responsáveis por uma das técnicas que ficou conhecida como o nome dele, que é a pasteurização, que você conjuga duas realidades, o binômio tempo e temperatura.
Ou seja, você aumenta a temperatura por um determinado tempo, e isso acaba aniquilando, acabando com os germes. Hoje vamos dizer assim, se modernizou, existem vários tipos de pasteurização, a lenta em que você fica numa temperatura um pouco maior, mas por um tempo mais prolongado, a rápida e a muito rápida. Você tem uma temperatura muito alta, mas por um período de tempo muito, muito curto. E há um esfriamento mais rápido. Então isso acaba fazendo a asepsia ou a higienização desses micróbios. Eu queria lembrar, para te defender, o seguinte: essas 12 páginas, ou seja, 6 folhas, não tem nada que ver com os vírus, bactérias e germes que estão sendo falados lá dentro, tá certo? Por causa delas, vocês não precisam lavar a mão. Pode ser por outras coisas, porque sim, a pessoa de tanto pensar nisso, ela vai ficar... cheio de não me toques. Pedro. Pedro. Da um monte no niquento, o povo chama isso de niquento. A pessoa, niquento. Eu tenho uma... Só terminar aqui. Pode falar. Você. Defeitologia. Último item. Efeitologia. Os efeitos paracicatrizadores da ectoplastia, né? Isso. Então também tem relação com o que a gente estava falando do macrosoma. E se a gente inserir nessa equação o ectoplasma, uma das funções, né, uma das propriedades do ectoplasma é justamente a para-regeneração. E tem relação com o macrosoma. Então, num ambiente como esse, numa condição dessa de peste, de caos, esses fatores, eles fazem a diferença. E se você observar também a sobrevida dessas personalidades, é muito acima da média. Então, o lifetime deles foi muito acima da média da expectativa de vida da época. Então, esses fatores, como a ectoplasmia, o macrosoma, o processo mesmo do amparo ali de função, devem ter entrado e feito a diferença nesse momento. Ok? Teraciologia. O terceiro item, a interação imunização ativa, vacina, imunização passiva, SOR. Sim, isso é da própria medicina. Você tem duas formas de fazer a prevenção. No caso, a passiva é quando ela é ativa, ativa em primeiro lugar, é a vacina porque você está ativando o sistema imunitário da pessoa para ele proteger a própria pessoa. Então, vamos no caso que a gente comentou no início do Drauzio Varela. Se ele tivesse se vacinado ou atualizado a vacina da febre amarela, que a cada 10 anos tem que ser revalidada, o próprio organismo dele ia desenvolver anticorpos contra o vírus. No caso do soro é diferente. No soro você já injeta na pessoa anticorpos já previamente preparados e selecionados contra aquela doença especificamente. Durante o curso SCP-3, realizado no último fim de semana no Rio de Janeiro, tive uma projeção lúcida onde me vi totalmente sozinha naquele salão imenso, sem ver as consciências e sem tampouco as consciências ali presentes. Poderia comentar o fato? Poderia ser por medo de ver realmente o que ocorria naquele ambiente, promovendo alguma autocegueira? Não, isso aí é processo de sonho. Isso é problema de onirismo. Não vejo tanta influência ou valor nisso, não. Agora, professor Pedro, dentro da profilaxia, que pode comentar sobre o ato de trocar o calçado antes de entrar em casa? Existem várias medidas, até algumas que eu coloco aqui, que elas podem ter efeito preventivo, mas na prática diária elas podem se tornar verdadeiros obstáculos à manifestação do dia a dia. Então, dependendo de onde você mora e de como você conduz a sua vida, essa medida pode ser uma medida excessiva. Mas se você tem condições de, eventualmente, tirar os sapatos antes de entrar, pegar ele na mão e deixar ele na área, por exemplo, quem trabalha na área de saúde, quem é médico, quem lida com um paciente, quem usa jaleco, também deve fazer a mesma coisa. A roupa, o vestuário, a vestimenta deve ser um item que deve ser levado em consideração, principalmente se a pessoa tem crianças em casa. Então,
Então, ao entrar em casa, tem que sempre lembrar. Agora, é sempre bom ter uma coisa antes da porta, né? Exatamente. É só limpar pelo menos alguma coisa. Isso é o ideal. Então, tem que sempre conjugar o processo de funcionalidade com a eficácia. Agora aqui, ao verbetógrafo. Os dados epidemiológicos sobre nosso país são muitas vezes omissos nos livros de medicina que abordam, na maioria das vezes, dados referentes aos Estados Unidos. De que modo o verbetógrafo vê essa realidade em nosso país e o que sugere para mudá-la, tendo em vista que tal conhecimento melhoraria a epidemioprofilaxia? É uma verdade, eu acho que já melhorou bastante, mas na época que eu estudei também, muitas estatísticas eram importadas. Precisa de médico, às vezes, escrever mais. Agora, por exemplo, eu tive acesso à situação da prevenção e controle das doenças transmissíveis no Brasil, isso está na internet do Ministério da Saúde, mas é do ano de 2004, está um pouco defasado, mas você vê que eles estão tentando justamente fazer isso que você está comentando, ou seja, atualizar as estatísticas referentes a essas doenças em âmbito nacional, em âmbito do Brasil. Mas ainda deixa a desejar. Eu tenho uma pergunta. Pois não. É o seguinte, eu estava morando fora, então eu vi isso desde lá onde eu estava. Eu fiquei interessado, eu achei uma coisa muito importante, eu não sei como é que ficou esse assunto aqui depois, já faz uns anos, né? É uma coisa que chama autohemoterapia. E supostamente, segundo o que as pessoas falavam, isso foi descoberto pouco antes dos antibióticos, mas que justamente por causa da vinda dos antibióticos, isso foi esquecido. Isso atualmente, eu tenho informação até de parentes que fazem isso, por exemplo, para tentar combater a acne. Eu não sei qual a eficácia disso, você já ouviu falar disso? Eu já ouvi falar, mas eu não tenho experiência para te dar um retorno assim, sobre a eficácia ou não. Supostamente, na autoterapia aumenta o nível de resistência, de imunidade do corpo. Né? Eu não tenho experiência. A única experiência que a gente tem é quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, muitas vezes ela vai lá, tira sangue antes, para se ela precisar, ela receber o próprio sangue. Mas com fins terapêuticos ou fins de melhoria da saúde, eu sinceramente não tenho. É porque tem uma coisa importante que porque segundo eu vi a repetição disso foi que os farmacêuticos estavam fazendo isso, todo mundo virou uma bagunça aqui no Brasil, e na época era um governo do Lula, o Ministério da Saúde estava fazendo supostamente juntou um grupo ali para investigar isso. Porque o detalhe é que se isso tem realmente um efeito importante, para pessoas que não têm recursos seria maravilhoso, né? Mas eu acho que os efeitos não devem ser tão bons assim, senão a coisa já teria... Ninguém dá valor. Já teria... Entre os médicos, ninguém dá. E outra coisa é o seguinte, você começar a ter como hábito tirar sangue e colocar sangue, você está aumentando a chance de pegar outros tipos de infecção. Então você, muitas vezes... Tudo se falava na época. Exatamente. Você às vezes está com um determinado objetivo, mas no processo pode ser que outras doenças, outras infecções possam surgir. Então, na dúvida, como não houve nada mais sério, nenhum estudo, nenhuma divulgação, em princípio, eu sou mais cético com relação a esse tratamento, a essa medida. Pedro, pois não. Aqui na página... Aonde? Está tão riscado meu verbete que eu... Espera só um pouquinho. 38. Na parapatologia, eu queria que você falasse sobre a prevenção quanto ao autovaletudinarismo intra e extrafísico. A prevenção quanto ao autovaletudinarismo, né? Essa condição de valetudinário é a condição da pessoa que se mantém sempre enferma ou sempre próximo à condição de doença. Então é o chamado enfermismo. Então essas mazelas que muitas vezes acometem determinadas pessoas, seja porque muitas vezes tem um sistema imunitário não tão competente ou até um processo emocional muito latente, então acaba que a pessoa fica mais predisposta a determinadas doenças. Pode configurar aquela condição que a gente estuda de accidente pronenes, ou seja, a pessoa fica mais predisposta. Então,
a prevenção quanto a essa condição extrafísica é o próprio assédio. Então, acho que a gente até cita aí, como paracomorbidade. Muitas vezes, o assédio extrafísico pode desencadear uma determinada doença. Eu lembro um caso que o professor Valdo cita muito de se não me engano, um avô que dessomou com tuberculose e queria ficar próximo da neta, e a neta acabou desenvolvendo sintomas parecidos com a tuberculose. A coisa que seria bom você explicar é sobre o INCOR, que fica parecendo o INCOR, aquele hospital lá de... Aonde não, o INCOR. Não é esse? Aqui tem o INCOR. Está na patologia. Aqui, a bodeguice, a sânio, INCOR, as epizootias, as viroses, os resfriados, as doenças. Aqui. Sim. Esse processo de COR é um nome diferente para o pus, ou para o líquido que sai das feridas. Então, o próprio SANI também é essa a condição. É isso? A fístula, o pus, então isso está no Mas dicionário. É bom porque tem um INCOR. Uma vez... É o pus. Vez, é o pus, é a secreção que sai das feridas. Uma vez eu vi o cara falar, não, mas eu não vou para o INCOR. Eu não tenho nada disso, minha situação é outra. Tem um INCOR e o INCOR. Errado para esse INCOR. Pedro, outra coisa... Mas é justamente tentando chamar atenção para esses termos que não são mais usados, né? Mas fala, desculpa. Na página 39, tem mais algumas dúvidas aqui. Na trinomiologia, eu queria entender um pouco mais porque que você colocou esse trinômio aqui. Trinômio holocármico, dependência, independência e interdependência. Em função do processo de convivência, até para rimar. Tá. Mas a conviviologia, quando a gente fala de doenças infecciosas que envolvem transmissibilidade, fatalmente a gente vai bater na convivência, na convivialidade. Então, essas decisões, por exemplo, dessas personalidades que a gente citou antes, de ficar e combater, ajudar a combater a peste, por exemplo, isso ilustra ou demonstra um processo de interdependência mais madura. Porque a pessoa poderia tomar a atitude de querer cada um por si, por exemplo. E ela fugir, ela tentar se isolar, ela esperar passar, que, dependendo do caso, pode até ser uma das medidas plausíveis. Mas a gente observa que esse trinômio, ele permeia a realidade da história das epidemias. Então, você tem um nível de dependência, por exemplo, com relação aos profissionais da saúde, com relação à indústria farmacêutica, com relação à própria, às pesquisas médicas de modo geral. Então, a gente quis chamar a atenção em função dessa realidade. Não tem como fugir do processo social, sabe? Do processo de convivência. Muito bom. E também na mesma página, no antagonismologia, eu queria que você ampliasse também o antagonismo Davi e Golias. Davi e Golias, o próximo acho que ajuda a explicar, que é o micro-organismo homem. Então, a gente quis chamar a atenção porque às vezes um vírus, que é um ser minúsculo, muito menor do que uma bactéria, ele muitas vezes é responsável por dizimar milhares de pessoas. Você pega o caso da gripe espanhola, até hoje eles não têm uma estatística fidedigna. Então já encontrei estatística de 30 milhões, 100 milhões, o próprio caso da peste, que eles falam que dizimou 1/3 da população da Europa. Então são micro-organismos que conseguem, dizimar não só uma pessoa, mas às vezes uma população inteira. Então, para chamar atenção para esse antagonismo mesmo, esse contraponto. Pedro, aqui letra B. Pois não. Está atrás do Arlindo aqui. Lá na página 39, na ciclologia, o que seria esse ciclo prevenção primária, secundária e terciária? A gente andou comentando rapidamente, mas a primária é quando não há doença estabelecida. Então você vai fazer uma medida profilática para ajudar a esclarecer a população, para, por exemplo, vacinar a população. Então você vai tomar medidas para falar, olha, presta atenção, porque se você for sedentário, você tende a desenvolver doenças relacionadas a isso, entendeu? Se você não se vacinar, você tende ou tem a chance de pegar determinada doença.
Na secundária, a doença já aconteceu, mas você tenta eliminar ou diminuir ao máximo os efeitos nocivos daquela doença. Então, a gente citou o exemplo do câncer de colo do útero. Então, às vezes, você faz o diagnóstico precoce, a mulher trata, dependendo do nível, existe tratamento local, até evoluindo com cirurgia para retirada do útero, e ela fica curada dessa doença. A terciária, não. A terciária, você já vai tentar evitar as consequências piores, vamos dizer assim, aquelas condições que não tem mais como voltar atrás. A doença já se estabeleceu. Então, por exemplo, um AVC. A pessoa já teve o AVC e já teve alguma sequela. Mas você vai tentar diminuir o nível, vamos dizer assim, do impacto daquela sequela na qualidade de vida da pessoa. Então, você vai evitar outros AVC, você vai fazer a reintegração dessa pessoa à sociedade. Então, você vai diminuir as possíveis sequelas, ou os efeitos das sequelas que já existem. E a gente citou também a prevenção quaternária, ou a quarta condição, que é o excesso de medicalização, o excesso de preocupação, muitas vezes, do médico para com o doente. Ele pode acabar, por isso, infringindo ou acometendo a pessoa com uma determinada doença. Então, por exemplo, o excesso de antibióticos, que muitas vezes são prescritos, acabam causando um dano não só para a pessoa, porque ela pode eliminar a flora intestinal dela, isso causar uma série de outras doenças, como também, em termos assim, sociais, macro, o desenvolvimento de cepas, de micro-organismos mais resistentes. Então, aquele mesmo antibiótico que matava a bactéria não vai mais matar. E só para ilustrar isso, eu estava estudando que, do mesmo modo que a gente ouve essas ondas de personalidades que falam, por exemplo, que o livro ia acabar com a chegada do computador, também houve médicos que falaram que os livros de epidemiologia, de infectologia, poderiam ser fechados e nunca mais abertos com o advento dos antibióticos. Mas ele não levou em consideração, primeiro, que os micro-organismos são muito anteriores ao homem nesse planeta. Então, essa adaptabilidade, esse processo de mutação do próprio material genético deles é muito mais antiga, eles são muito mais experientes. Nós estamos invadindo o mundo deles. Agora, uma coisa, você escreveu aqui o ato de escorificar. Você não falou nada sobre escarificar. A ideia é a mesma. Pois é. Mas o povo fala mais escarificar. Tá bom, vamos mudar. Posso colocar escarificar? Pode. Então, escarificar é justamente a ideia de você... porque eu sei que é a mesma coisa, mas o povo não sabe. Tem que limpar, só para esclarecer esse termo, tem que limpar uma determinada ferida, uma doença, até vir o sangue ali puro, o sangue vermelho. Enquanto ela está com pus, enquanto a ferida está muitas vezes infectada, a doença tende a não ser debelada. Então, para você ajudar o organismo, você toma essa medida. Pode falar. Da paradoxologia, você estava esclarecendo justamente aí a seriedade dos antibióticos. Isso queria acrescentar. A paradoxologia o paradoxo de uso excessivo de antibióticos contribuir para piorar a virulência das bactérias. É isso. Exatamente, é um paradoxo porque a mesma substância que ajuda, por um lado, é responsável pela piora, por outro lado, se não houver, vamos dizer assim, lucidez e discernimento na administração. Pedro, extrapolando um pouco, a gente poderia dizer que o limite máximo de cons-réus no planeta seria uma pandemia, ou a gente não poderia fazer essa associação, ou uma epidemia, nasceu? Só pensando um pouco nisso, porque nós estaríamos numa profilaxia agora isso, Eu acho assim, os efeitos dessas cons-réus, talvez, dentro desse seu raciocínio, a gente poderia pensar por aí, que a falta de educação, que a reeducação que está sendo feita a partir da reurbanização, poderia ter essa, vamos dizer assim, essa interpretação. Eu lembro também que, em função dos avanços da medicina e da tecnologia, de modo geral, as pessoas começaram a viver mais e qualidade melhor. E isso é um dos fatores responsáveis pela superpopulação. E aí as cons-réus também estão dentro desse contexto. Então tem um lado positivo, porque elas começam a renascer depois de vários, às vezes séculos e milênios que não ressomavam,
isso tem um efeito positivo para elas, porque apesar de terem todo o efeito colateral, elas, no processo evolutivo, estão tendo chance de melhorar. Então, dentro dessa sua abordagem, eu pensaria mais ou menos desses dois approaches aí. De certa forma, a conscienciologia é uma profilaxia, isso também, né? É uma profilaxia, é uma reeducação, sem dúvida. E a proposta desse verbete, a gente, como a conscienciologia estuda assuntos muito avançados, muitas vezes a gente esquece do básico. É o caso que a gente citou do Drauzio Varela. Então, a gente não pode, até lembrando daquela técnica do whole pack, tem que levar tudo de jeito, mas lembrar do básico, lembrar da condição mais, vamos dizer assim, mais primária, mais do dia a dia, né? Okay. Mais humana mesmo. Pedro. Pois não. Até aproveitando essa questão da reeducação, né, que você abordou agora, hein? Eu vi que você colocou em masculinologia, né, reeducador, reeducadora ali. Mas será que não valeria a pena, de repente, não sei o que você acha, né, como uma sugestão, deixar mais explícito a questão da reeducação consciencial, né? Porque, bom, pelo menos na minha visão, a questão da prevenção, da profilaxia está diretamente ligada a isso, né? Processo de educação, ou sem mais dúvida. Até de reeducação, né? Pelo menos eu não achei no texto, assim, mais explicitamente. Ou, de repente, ampliar, né, em outras... Em outros acho que vale a pena. Procura um local que você acha que vai encaixar bem, a gente acrescenta. A gente fala com a Rosa. Daria para expandir, por exemplo... colocar o próprio processo de reeducação consciencial, né? Não sei onde é que seria mais interessante aí, teria que pensar. É um binômio prevenção, reeducação, alguma coisa nessa linha. Né? A Cris está sugerindo aqui na interdisciplinologia também seria a reeducaciologia, né? Pois não sei se o laboratório de para-educação que tem lá no... Não sei se poderia fazer tem também um assunto sobre isso aqui, o polinômio homeostático. Higiene somática, higiene energética, higiene emocional, higiene mental. Tem isso relação. É fora de série. O que mais, César? Uma outra sugestão, né? Aí não sei, também teria que ver se vale a pena. Em politicologia, que é o que tem hoje no Brasil, né? Até falaram do Brasil aí, que é a estratégia de saúde da família, né? Uma das maiores infestações que está referindo aqui, ó, as políticas internacionais contra o bioterrorismo. Justamente de usar as armas biológicas, né? Mas eu vou ver então, César, com a Rosa, para a gente inserir, porque como esse evento está muito grande, talvez a gente tire alguma coisa. Mais, né? Mas obrigado. Tem uma outra questão aqui em binomiologia, que aí é um detalhe também, não sei se valeria a pena só modificar isso aí que você colocou aqui na questão da tatuagem, piercing, né? Você citou a AIDS e hepatite B, né? Mas, pelo menos que eu me lembro, assim, a questão da tatuagem, o principal é a hepatite C, a transmissão, né? A hepatite B ficaria mais dentro da questão sexual e Entendi. a questão sanguínea. Exatamente, o que chama a atenção mais pela processo infeccioso dela. Não sei se valeria a pena estar talvez vendo isso aí, seria mais... Tá bom, eu vou dar uma olhada, eu falo com a Rosa. E aí uma outra questão para você comentar, né? Que você focou bem a questão infecto-contagiosa, né? O processo de epidemiologia hoje ele é falado de uma maneira mais ampla, né, que vai além do processo infecto-contagioso, que você focou nisso aqui, né? Se você fosse expandir a loja está grande, ficaria grande demais. Mas eu não sei se você pensou para expandir isso dentro dessa questão da visão da epidemiologia ou da epidemioprofilaxia de uma maneira mais ampla e pegando outras áreas que não só questão infecto-contagiosa, por exemplo, doenças crônicas, né, que considerada principais causas de morte hoje em dia, a questão das doenças crônicas, cardiovasculares, etc. Né? A própria questão, você pegando a questão na adolescência, a gravidez na adolescência, então se fala disso aí também, né? Você fazer prevenção nesse sentido. Ou, sei lá, pegar a questão da geriatria, a questão de quedas em idosos, né? As repercussões que isso tem, não sei se... Não vai ser o caso você expandir, eu acho, talvez, dentro disso, porque já está grande, né? Como você disse. Não sei se talvez focar mais o tema, o título, mais especificar mais. Não sei se seria o caso. Como a gente, na definição, a gente procurou ficar bem nesse aspecto das doenças infecto-parasitárias, infecto-contagiosas. Mas você tem razão, a epidemiologia, ela abrange todas as formas de doenças e agravos. Basta ver que tem 12 pais no verbete. Exato, não vai dar para ampliar mais, né? Teria que... Mas obrigado
Mas eu não sei se seria a sugestão, talvez, eu não sei, mas é que daí teria que rever não a definição, né, mas talvez o tema, o título, né, porque aqui ele fica amplo e você estaria abordando uma coisa mais específica dentro dessa área toda, né? Seria uma sugestão também, não sei se seria o caso, né, de rever isso aí. Isso aí, se for colocar, você vai fazer um tratado. Por exemplo, você fala de jaleco, avental, guarda-pó e fardeta, mas não falou de babador, macacão, etc. Você falou, daqui a pouco nós estamos perdidos. Ô Pedro, pois não. Aqui na página 37, estrangeirismologia, na penúltima linha, você fala do memento mori enquanto alerta proexológico. Você pode abordar isso, ampliar isso? Esse é uma expressão que vem da antiguidade e, segundo consta, num desfile, depois de uma das guerras lá, de um determinado general romano, ele ganhou a guerra e começou a se sentir o tal. E aí um dos assessores, no caso um dos escravos, falou essas duas palavras para ele, que é: a ideia básica é essa: lembra de que você vai morrer, lembra-te da brevidade da vida. Ou seja, não deixa isso subir a sua cabeça. Então, lembrar que a vida é breve, mais ou menos isso. Então, no processo de doença de modo geral, e aqui no caso tem relação, enquanto alerta proexológico, nesse sentido, se a pessoa não se cuidar, muitas vezes a proex vai para o espaço, né? Vai para o beleléu, em função de falta de atenção com condições, às vezes, primárias. Então, às vezes, falta de lucidez na adolescência, por exemplo, a pessoa às vezes adquire uma doença incurável, na própria adultidade, em função de não ter, às vezes, conhecimento do processo de profilaxia, às vezes não é da área da saúde, a pessoa não leva tão em consideração essas possibilidades. E aí pode comprometer o desenvolvimento proexológico. Então, desde que eu estou em contato com essas duas expressões, ou com essa expressão composta, que eu procuro levar isso em consideração, que na realidade tem a ver com aquele outro ditado que já foi comentado aqui, que é você viver como se você fosse, né, viver para sempre e ao mesmo tempo viver como se você fosse dessomar amanhã. Então você lembrar que a vida tem essas duas condições que ela acaba. Ok? Pedro, na teoriologia, a primeira linha, teoriologia, página 38, né? A retroteoria dos miasmas enquanto causas das doenças. Então, antigamente não se considerava a teoria seguinte, que é a teoria do processo do contágio. Se considerava que havia uma emanação dos ares ali. Então, o ar é como se ele fosse poluído no sentido de desqualificado, e a respiração desse ar era que causaria a doença. Até certo ponto tem um fundo, né, baseado no empirismo, na experimentação, porque esse ar ele poderia realmente estar contaminado com determinados micro-organismos, mas não se tinha noção mais do processo de higiene propriamente dita. Então a gente colocou aí mais para um processo histórico mesmo. É a mesma coisa a antiga teoria dos humores corpóreos, né? Da bilis, a bilis negra, etc. Aquelas contaminações antigas que a gente vê, talvez aí, que aquele pessoal, século XV, XIV, XVI, não sei, que tinha, eles usavam uma máscara, que tinha um bico, né? Bicos. Eles tinham que teoria em relação a essas doenças? Eles não... A teoria ali, baseada justamente nisso, era de evitar o contato. Mas eles não tinham a noção da razão de ser disso. E muitas vezes aquele bico ele já era infectado. E a pessoa ficava respirando aquela condição ali dentro, não havia uma ventilação adequada, e isso poderia até contribuir para uma contaminação maior. Então, em primeiro momento, ajuda, porque distancia, é uma barreira física,
mas dependendo de como isso era conduzido, né, como era manuseado, poderia também não adiantar de nada. Mas tinha um componente muito também de isolamento, né, de preconceito com relação aos doentes. Mas já era, até certo ponto, o início do processo que a gente acho que coloca aqui na antagonismologia, o equipamento de proteção individual, que hoje se utiliza. É uma espécie de equipamento da época, né? Seria bom você falar o que é fomites para o povo. Você falou em 2 lugares aqui, você explicar. Fomites é a palavra que sintetiza todos esses veículos que possam funcionar como objeto de contaminação. Então, as roupas que a pessoa venha a ter, os objetos, o talher, por exemplo, copo. Então, dependendo da doença, se for doença contagiosa, esses objetos de uso pessoal têm que ser levados em consideração e ser feita a adequada higienização dos mesmos. Então, fomites é exatamente vamos dizer, o resumo ou a síntese desses objetos que possam veicular doenças, principalmente daqueles doentes, daquelas pessoas que estão com determinada doença. Agora, só última coisa, mais de informação para a gente leigo aqui. Você fala em vários tipos de vacina, né? E esses tipos todos de vacina a gente encontra nesses postos aí, porque a prevenção que a gente faz, eu por exemplo, tomo vacina da gripe, praticamente só, mas tem várias aí que se deve tomar, né? O ideal é você procurar um médico para fazer uma avaliação geral. A maioria das vacinas a gente toma na infância, existe um calendário vacinal. Então, dependendo da faixa etária, existem determinadas vacinas adequadas. Ou, por exemplo, dependendo de algum acontecimento. Então, às vezes a pessoa se cortou, ela às vezes vai tomar uma vacina antitétano para fazer a renovação. Se ela vai fazer uma viagem, por exemplo, como a gente teria aqui alguns anos, alguns colegas que fariam a expedição para a Amazônia. Então, tem que ver se as vacinas estão em dia, por exemplo, a febre amarela. No caso da faixa etária das pessoas idosas, como você comentou, tem o processo da gripe. Então, vale a pena consultar algum médico de confiança para ver essas doenças, a pessoa está coberta para essas condições. A gente citou o caso dos profissionais da área da saúde, a hepatite B e assim por diante. Então, acho que tem que ser muito visto de cada caso, sabe, Yarni? E essas de hepatite existem também? Existem. Tá, ok, obrigado. Pedro, Oswaldo aqui acima no ar. Pois não. Eu gostaria que você me fizesse uma síntese do que você achou do comportamento que deu aqui no Brasil no 2009 com o H1N1, justamente no desenvolvimento do que você fala aqui na politicologia, das políticas internacionais da Organização Mundial da Saúde, de prevenção e conduta frente às pandemias. O que tende a acontecer, e é uma das variáveis mais difíceis de serem administradas, é o processo do pânico diante dessas epidemias. Então você vê o governo muitas vezes titubeando em tomar determinadas atitudes com medo de aumentar o pânico. Só que isso às vezes acaba tendo o efeito oposto, acaba aumentando mais o pânico porque, por exemplo, o governo, eu lembro que ele tirou o Tamiflu das farmácias para não acabar. Isso gerou pânico na população. Ele tirou porque ele considerou que não era o caso, não valeria a pena, não era para todo mundo sair comprando. Mas o governo, de vez em quando, tem medo de certas coisas. Por exemplo, falaram em fazer uma desratização no Congresso. Foi um problema. Foi um problemão. Foi um problema. Se ter cuidado. Então, é difícil. Você tem que ter uma linha, uma diretriz política e tentar seguir. O que eu acho que houve foi faltou um pouco essa firmeza nos propósitos. Depois de um determinado momento que a pandemia já estava, vamos dizer assim, avançada, eles até que tiveram uma firmeza maior. Mas não é fácil, até porque não houve recentemente um caso como aquele. E como é um vírus que é primo, vamos dizer assim, tem relação com o vírus da gripe espanhola, então esse pânico aumentou ainda mais. Ninguém sabia o que ia ser. E até hoje esse vírus continua
fazendo algum estrago mais localizado, né? Uma coisa muito boa que você está falando aqui são os passeios em cavernas do ecoturismo. Ah, sim. Eu fiz isso questão, aí, né? O povo não pensa que isso aí pode dar aí. E nem sempre o turismo tem prevenção. Eles não levam em consideração. Processo de histoplasmose. Eu acho. Exatamente. Professor Pedro, em Crescendologia, página 39, final da terceira linha. Poderia esclarecer o crescendo profilaxia somática, profilaxia energossomática, profilaxia psicossomática, profilaxia mental somática, profilaxia consciencial e profilaxia evolutiva? Ufa! A ideia foi chamar a atenção e, vamos dizer assim, ser repetitivo para isso. Você tem que sair do básico para o avançado. A Adriana estava lembrando aqui, a gente não pode esquecer de que a gente tem um soma, um processo humano biológico. Então, essa profilaxia biológica, ela tem que vir em primeiro lugar. Depois você pensar nos outros veículos e isso, lá no final, levar a um processo de profilaxia evolutiva. Senão você já aborta a missão já no início, porque o seu corpo não vai te dar condições de cumprir a PROEX, né, de fazer o processo evolutivo nessa dimensão. O seu opúsculo de 12 páginas é muito sério. Tem repetições, mas tudo corretamente. Agora aqui, professor Pedro, pode exemplificar em binomiologia, página 39, final da quinta linha, a paracomorbidade a partir do binômio assédio extrafísico, doença física. Como diferenciar se o problema recorrente de saúde é fisiológico ou devido à influência de companhias patológicas? Eu acho que tem que fazer uma abordagem integrada. Em primeiro lugar, o processo físico. Tem que ser descartado qualquer causa física que deve existir. Se tem uma doença física, tem que ver essa causa. E, se possível, a pessoa tomar medidas paraprofiláticas, que aí entra o processo do estado vibracional, do autoencapsulamento, da higiene mental, ver a condição dos pensenes, ver se há algum bagulho energético no ambiente em que ela reside. Então, essa abordagem ela tem sempre que ser feita assim. Muitas vezes, alguns conscienciólogos acabam esquecendo da abordagem somática e querem só ir direto para o processo energético. Então, o ideal é, em primeiro lugar, procurar um médico, fazer um diagnóstico somático e depois ver se há alguma parcela, alguma variável extrafísica. Professor Pedro, poderia comentar sobre a doação de sangue? A doação de sangue, hoje em dia, a gente até coloca no processo de política, a política de hemoderivados. Existe uma segurança muito grande com relação ao sangue, ao tratamento do sangue. Tem um verbete banco de sangue, exatamente. Então, é algo louvável, porque existem inúmeras pessoas, inúmeros pacientes necessitando de sangue e tipos específicos de sangue, e muitas vezes os bancos de sangue não estão totalmente, vamos dizer assim, aparelhados ou com o, vamos dizer assim, não é arquivo, mas o lote, né, de sangue, o estoque de sangue disponível para esses pacientes. Então, a pessoa que é doadora frequente, ela está fazendo, na realidade, um ato de assistência. Professor Pedro, de que maneira vê a questão da contaminação pelo uso de piscinas coletivas? É uma realidade. E aí... O povo esquece muito disso. Por exemplo, as micoses, de modo geral, são muito comuns. Existem pessoas mais predispostas do que outras, de acordo com o tipo de pele, o processo de imunidade. Muitas vezes há, por um lado, por parte das piscinas, né, dos donos de piscinas, de academia, uma tentativa, às vezes, de economizar no processo de tratamento, porque dá um trabalhão, você tem que trocar toda a água, você tem que ter um maquinário especial para fazer a filtragem, a renovação da água, e, por outro lado, também o uso de substâncias químicas com muito cloro, que por si só podem ser suficientes para levarem também a um quadro de alergia, um quadro de outros tipos de doença. Então, é complicado você frequentar piscinas públicas. Só para te ajudar nessa questão de micose, eu queria lembrar que existe o prurido, a comichão, a sarna, a cafubira e a coceira.
Pedro. Foi lembrado. Pedro, aqui no B. Juliano. Eu acho que o César já comentou alguma coisa com você da questão da epidemiologia, né? Mas eu queria voltar a conversar, porque é o seguinte, realmente a epidemiologia hoje é bem mais ampla, né? Então a gente fala assim da epidemia do diabetes, da pressão alta. Será que não poderia, já que você fez especificamente das doenças infecto-contagiosas, especificar a epidemioprofilaxia? Pode ser. Especificar o título, né? E depois aí você ampliar, ou não sei, alguém mais tem porque interesse. a ideia, eu pensei nisso. Você pensou em epidemia, eu pensei, né? Exatamente. Mas assim, hoje em dia até a gente fala, epidemia do diabetes, por exemplo, nos Estados Unidos, na Índia, né? A gente está sempre... Não, eu acho que vale a pena ser redundante, porque esse termo não existe no dicionário, pelo menos eu não achei, epidemioprofilaxia. Não, os dois juntos eu nunca vi. Exatamente. Também. Então a ideia é para fazer essa condição das epidemias, mas eu acho que se vocês que são da área, né, da saúde, são médicos, acho que vale a pena. É uma sugestão, você acha melhor epidemioprofilaxia infecciosa, é isso? Eu entendo dessa forma, assim, não sei o que você pensa, mas... Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem a epidemiologia lá do câncer, né, que até é um setor até já do próprio governo trabalha lá com a gente. Não. Então, é claro que a epidemiologia ela é muito maior do que o processo infecto-contagioso, a gente sabe disso, né? Não precisa nem justificar. Eu não sei se infecciosa ficaria legal, então, mas a pergunta é essa. Qual que você acha? Contagiosa? Não é redundante? Eu teria que terminar de ler para ver se são todas doenças contagiosas que você colocou aqui? Então, ver a definição. Eu vi medidas pessoais, contágios microbianos, né? Você coloca os micro-organismos ali. Pode ser, né? Eu vou pensar aqui, mas dá uma sugestão, a gente fala com a... Uma coisa boa que seria você explicar também, os sintomas gripe-like. Os sintomas gripe-like são determinadas doenças que aparecem ou surgem com sintomas parecidos com a gripe. Então, às vezes a pessoa começa com uma coriza, um processo às vezes de tosse, um mal-estar, e que aquilo simula a gripe, mas às vezes pode estar começando uma outra doença ou outros sintomas começam a aparecer que são um pouco mais específicos de determinada doença, né? Pedro, eu queria falar também mais uma coisa em relação às vacinas, que o pessoal perguntou aí. A maioria das vacinas a gente faz na infância, mas tem muitas vacinas que precisam de reforço e as pessoas esquecem, assim, né, com o passar do tempo. Então, e outra coisa interessante também, que o Arlindo perguntou, é se todas estão disponíveis pela saúde. Nem todas. Por exemplo, hoje em dia a gente tem vacina de hepatite A. Tem grande parte da população que se contamina com hepatite A durante a infância, 80% da população. São sintomas iguais que você acabou de falar, como se fosse de uma gripe. Isso. Então se contamina e não sabe, mas tem 20% que não se contaminou. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 3 pessoas na família que não tinham, né, um anticorpo, ou seja, nunca se contaminaram. Ou seja, a gente teve que fazer a vacina mesmo. Porque a hepatite A na criança é uma doença bem benigna, mas no adulto já existem casos de não ser assim, ela pode ser até fatal. É por isso que eu acho que vale a pena a pessoa ir no médico, ele vê o caso dela. Exatamente. Só ir no posto não adianta, porque, por exemplo, a hepatite A não está disponível para todo mundo. No caso, era uma vacina paga, né? São 2 clínicas doses. Particulares, exatamente. Eu acho que vale a pena a pessoa ver o status dela. Exatamente. Status vacinal. E outra coisa, às vezes a pessoa vacina, mas ela não soroconverte, ou seja, ela faz parte de uma pequena porcentagem da população que não se imunizou e vai precisar de mais doses. E outra coisa, por exemplo, hepatite B, a pessoa tem que fazer reforço, né? Não é uma para o resto da vida. E várias são assim, né, na realidade. Pedro, beleza. Em antagonismologia, queria que você comentasse na página 39, a última linha, o antagonismo, infiltração extrafísica, intervenção paradora. Aí, não sei se, fazendo a correlação com o tema, até se tem alguma coisa específica que você já viu ou estudou em relação a isso, né, em relação ao contágio, etc. Tem até relação com aquilo que a gente comentou um pouquinho antes, que muitas vezes um processo de doença física pode ser um sintoma de algo maior extrafísico. Então, uma infiltração extrafísica. Então vale a pena ter sempre essa abordagem, principalmente se for algo, vamos dizer assim, recidivante, né, ou recorrente, que a pessoa tem ali uma tendência a desenvolver determinada doença, que no caso a gente está falando de modo geral, mas no caso específico de determinada condição infecciosa. E aí, por outro lado, dependendo
padrão pensênico, do mérito dessa pessoa, do saldo da FEP, ela vai ter a intervenção dos amparadores para ajudar a anular esses efeitos. Então, muitas vezes, isso surge nos profissionais da saúde, justamente, que têm contato com pessoas com determinadas doenças, né, contagiosas, e não desenvolvem a doença, primeiro porque se cuidam mais, são mais técnicos, e segundo também tem essa contraparte extrafísica que a gente quis de amparo de função, chamar a atenção, exatamente. Pedro. Pedro. Pois não? Em codicologia, no último item, poderia explicitar as consequências etológicas da interação epidemia-neocódigo de conduta? As consequências etológicas, ou seja, aquilo que aparece no nosso comportamento depois de uma epidemia ou de uma pandemia, por exemplo, no caso de 2009 do H1N1. Então, as pessoas começaram a lavar mais as mãos, teve o processo do álcool, então elas começaram a ficar mais atentas, isso entrou no código pessoal de conduta, com relação às possibilidades de contágio, infecção, contaminação de modo geral. Então, sempre que acontece isso, as pessoas tendem a mudar a sua conduta, mas logo, como a gente comentou no início também, tende a esquecer, a se banalizar. Até a gente coloca na antagonismologia, olho nu, olho armado. Como a pessoa não está vendo a olho nu os micróbios, né, os germes, a tendência é ela banalizar, não levar mais em consideração. Então, o ideal é incorporar determinados hábitos de higiene para que a pessoa esteja em dia com isso e não seja pega de surpresa. Pedro, na página 38, na teoriologia, a última teoria, as teorias da conspiração, o que você está querendo chamar a atenção? Estava esperando que você ia falar isso. Demorou. Demorou, né? Mas é o seguinte, sempre quando tem epidemias e pandemias, existem essas teorias, elas surgem. Então, no caso do H1N1, não sei se você acompanhou, mas houve aquela teoria de que... empresa farmacêutica. Exatamente, o interesse da empresa farmacêutica que detinha a única droga, que é o caso lá, o Tamiflu, capaz de ajudar nessa Aí falaram da fitoterapia que podia ser usada, e as ações dessa indústria foram lá para cima e tal. Mas isso, na história, existem vários casos. Então, por exemplo, no século XI, XII, eu andei lendo, sempre quando tinha uma epidemia, alguma minoria era, vamos dizer assim, culpada. Então, os judeus, ao longo da história, ficaram sempre na berlinda em função disso. Eles eram acusados, por exemplo, de contaminar os poços de água. Os cátaros também. Os cátaros, os leprosos, os muçulmanos. Então, isso tem vários e vários casos. Beleza. Muito obrigada. Na página 42, você já comentou a questão do lixinho. Evitar o lixinho ali, o número 5, na cozinha. Ninguém comentou ainda. Isso é polêmico, né? Porque as donas de casa não são muito favoráveis a eliminar, mas é uma coisa óbvia, porque você tem um lixo. É isso que eu quero argumentação, né? Você tem um lixo ali, e você, no caso, as secretárias, né? Você vai lavar os pratos, e a chance de contaminação é muito grande. E até outra coisa que elas não admitem muito é o processo da bucha. A bucha, por ela muitas vezes derivar do processo vegetal, ela propicia a proliferação desses germes. Então você tem que muitas vezes secar bem a bucha, tirar todo o sabão, tirar toda a água, deixar no sol. O ideal, eles comentam, é você ter uma solução para fazer essa asepsia. Eles dão a receita de você ter 2 colherinhas de água sanitária para 1 litro de água. Você tem aí uma solução e você fazer a limpeza dessa bucha. Mas a coisa mais prática é você ter no máximo 1 semana a bucha, no máximo estourando, e ter esses cuidados para que não deixar ela molhada, secar bem e ter atenção com relação a isso. Bucha, você quer dizer, não é aquela esponjinha, né? Também. É a esponjinha. Aquela verde e amarela, principalmente, que usa para limpar.
Então você vê, outra coisa que acho que a gente comentou aqui, o negócio de secar prato também com pano. O pano, a tendência é aquilo virar um meio de cultura. Então a pessoa vai secar o prato, acaba contaminando o prato que aparentemente está limpo. Então o ideal é deixar ele secando ou usar uma máquina de lavar a louça. A outra questão aqui também é evitar o uso de pregadores de roupas para vedar embalagens plásticas. Porque os pregadores normalmente são utilizados para estender roupa. Ali vai vento, mosca, larva de mosca. Eu já peguei alguns casos aqui, não sei se a Juliana está aí, o César também, casos de mulher com determinados bichinhos no miasma, não fugiu a palavra aqui, miíase no bico do seio, retromamilar. A gente faz muito exame. Por quê? Deixa o sutiã secando, a mosca vai lá, deixa a larva, ela coloca o sutiã e a larva às vezes acaba entrando pelos os ductos ali que existem na mama. Então, e a mulher não tem nem noção disso. E às vezes no exame de ultrassom você consegue ver os bichinhos lá, às vezes estão vivos. A maioria não, mas até dá para pensar isso aí, a caixinha dos gatos ali em área de serviço, né? A caixinha. Fica aquelas moscas varejeiras voando ali na coisa para. Exatamente. Quem tem pet tem que levar em consideração. Quando as mulheres começaram a ficar peladas, as moscas saíram do nariz e foram para o seio. É uma questão de gosto. Viu, Pedro? Eu não vi aqui no verbete, não sei se você quer comentar a questão que é questão cultural aqui da região, que é a rodinha de chimarrão, né? Pode falar, comenta aí. Que é justamente o fato de, quer dizer, ficar usando a cuia e o mesmo bico vai passando de boca em boca também como uma fonte de transmissão. Não, tem também o cachimbo da paz. Cachimbo da paz, Então, herpes labial, essas doenças. Tem um interessante aqui que é soprar a vela do bolo também, né? Esse aí também já falou aqui. O professor Walter chama sempre a atenção disso, né? A pessoa acaba cuspindo no bolo. Não, isso que eu falo aqui, a gente bate os parabéns aqui, mas não com bolo. Não pode soprar o bolo. Pedro, eu vou voltar aqui na politicologia, na linha número 5, os excessos da política do sanitarismo autoritário. Você poderia ampliar esse conceito? Sim, isso aí eu fiz menção. Se você subir um pouquinho, na segunda linha da paradoxologia, tem o paradoxo histórico-social da revolta da vacina, no Rio de Janeiro. Então, nessa época, houve esse excesso, foi caracterizado exatamente por isso. Na época, o presidente Rodrigues Alves deu ali quase que plenos poderes para o Oswaldo Cruz e outras personalidades para tentarem melhorar a condição do Rio de Janeiro, que realmente era caótica. E ficou conhecido como uma época que eles chamaram de bota abaixo, porque vários prédios foram implodidos, eles fizeram uma verdadeira reurbanização. E nesse contexto havia essa obrigatoriedade de uma série de vacinas, varíola, febre amarela, etc. Então, como havia esse caos urbano e o processo era obrigatório, então eles iam na casa das pessoas praticamente fazer à força essa vacinação. Então, uma série de outros grupos de intelectuais, positivistas na época, foram contra em função da condição de privacidade das pessoas, a condição justamente de excesso. Havia uma série de boatos na época, dizendo que eles estavam, na realidade, aproveitando das mulheres para passarem a mão nas mulheres. Então, isso tudo fez com que a população ficasse contra a condição da vacina. Então, até que a coisa caminhou, eles amenizaram esses excessos autoritários e a coisa acabou fluindo melhor. Mas, na época, houve realmente essa revolta. Essa guerra. Então, eu até coloquei como uma condição paradoxal, que aparentemente é para ajudar, mas se você não sabe fazer, se há um excesso de autoritarismo, a tendência é não funcionar bem. Problema de metodologia, no caso. Metodologia, exatamente. Pedro. Pois não. Aqui na página 38, na fatologia, eu queria mesmo saber o que é a Xila e a javardice. E são os três aí em seguida, e o pataloto. São sinônimos para falta de higiene. Porcaria, porcalhão, javardice, por exemplo, é porcaria e pataloto é porcalhão. E Xila a mesma coisa. Tá.
E outra coisa também, aqui na interaciologia, na página 39, eu queria que você comentasse a interação, pró-contágio, contiguidade social, continuidade celular. Isso tem relação com a sua pergunta também do trinômio, né? Em função da convivência, né? Você tem essa contiguidade social. Então, pelo fato de conviver com as pessoas, a chance de nós adquirirmos e compartilharmos esses micro-organismos é muito grande. E a continuidade celular em função disso. Às vezes, o alastramento da doença no próprio corpo se dá em função dessa continuidade. As células são muito próximas e a doença vai ali se espalhando. Pensa numa pneumonia, por exemplo. Ela, às vezes, começa pequena e ela começa a tomar um lobo inteiro do pulmão e assim sucessivamente. Então, a ideia foi fazer um contraponto, inclusive, com as palavras, né? Contiguidade e continuidade. Tá, obrigada. Uma pergunta básica ali. Lavagem das mãos versus álcool. Há realmente a validação do álcool ao invés de lavar as mãos? Ou como é que você abordaria isso? Que você fala várias vezes que o hábito de lavar as mãos, né? O ideal é a pessoa lavar a mão com água e sabão. Isso é o básico e sempre. Porque o álcool depende do tipo de álcool. Existem vários tipos, a 70%, isopropílico. Então, o ideal é que a pessoa lave as mãos com água e sabão, isso aí já ajuda. E lavar bem as mãos, tentar lavar entre os dedos, esfregar bem as mãos, ver a toalha que ela vai secar. O ideal é ter toalha de papel, né? Mas isso principalmente quem lida mais na condição hospitalar, né? Lavar aqui o pulso, aqui está lembrando, o punho, né? Então, o álcool, ele realmente ajuda, mas tem que ser o álcool específico, ele tem o mesmo efeito. Mas acho que, em termos, era até bom ouvir a Juliana e o César, mas em termos, assim, sociais, lavar a mão com água e sabão já está de bom tamanho se as pessoas realmente fizerem isso. Eu até ia falar para você, Pedro, sugerir de colocar na tecnologia, porque tanto no ambiente hospitalar, para nós que somos profissionais da área de saúde, nos postos, todos os lugares, e mesmo na casa da pessoa, o mais importante é a técnica da lavagem das mãos, né? Que é aquela técnica que foi padronizada, que a pessoa lava até o punho, lava as unhas, né? Então eu sugeriria, assim, eu sei que você já escreveu várias vezes, mas mais para frisar a importância da técnica, né? Porque é básico, assim, isso foi a técnica que mais reduziu a infecção hospitalar, por exemplo. Exatamente. Então é um negócio bastante importante. Beleza, obrigado. Obrigada. Tia, você fala os alimentos morbosos. 1, 2, 3, 4, 5. Amidade. Que linha que está, por favor? Os alimentos morbosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na realidade a gente a gente começou os ares mefíticos, as terras malsadias, as águas insalubérrimas, os alimentos morbosos. São aqueles alimentos e termina com a analose involuntária, né? São os alimentos que não têm confiabilidade, eles estão contaminados. Então, uma das principais formas, meios de se adquirir determinadas doenças é através da alimentação. Então, chamar atenção para isso. Poderia citar alguns? Vários. A gente, só para terminar, as doenças veiculadas por alimentos. A principal é a diarreia, por exemplo, a diarreia do viajante, a diarreia de modo geral, existem vários tipos. Mas isso vem muitas vezes em função de a condição de maionese. Então, dependendo de como esse alimento foi mantido, de como ele foi manuseado, de como ele foi, vamos dizer assim, preparado, a chance de contaminação em grande escala é muito grande. Então, a pessoa tem que ter muita atenção aonde que ela come. E hoje em dia, há uma tendência, né, das pessoas, de modo geral, todos nós, nos alimentarmos fora de casa, no self-service, com a correria do dia a dia. Então isso é muito sério. Aquele palmito em conserva também não seria um exemplo? Porque muitas vezes pode ter contaminação também. A gente coloca aí no botulismo, né? É a mesma coisa. Os alimentos em conserva, por um lado, tem o lado bom, que eles passam por determinadas etapas vamos dizer assim, de pasteurização, de anticontaminação, mas dependendo do tipo de bactéria, essa bactéria pode ficar como se fosse um esporo e ela se mantiver. É bom lembrar, aí a maldição de Montezuma. Você sabe o que é, né? Sim, eu botei até aqui o Tutankhamon. Que quando eles descobriram lá a tumba,
Algumas pessoas da equipe acabaram desenvolvendo pneumonia, acabaram dessomando em função disso e atribuíram isso à maldição dessa depois personalidade. deram o nome de maldição de Montezuma, quando a pessoa anda muito por esse país sul-americano e come qualquer coisa, principalmente as verduras. Então dá uma diarreia no cara. Essa é a maldição moderna. Entendi. Eu estava citando aqui o Tutankhamon, porque as pessoas desenvolveram uma doença de... Montezuma. Entendi. Que é a braba, dos viajantes. No caso da tumba foi por causa do aspergilos, que é um fungo você que já acabou viu, contaminando. e você já deve ter percebido a inteligência de nós fazermos a tertúlia a partir de 12:30, né? Por exemplo, se não fosse nesse horário, nós não poderíamos falar nesses assuntos aqui. É o caso do pão de queijo de ontem. Tem que ser depois da sobremesa. Vocês estão entendendo? Senão cria problema no povo. Isso tudo foi pensado. Sim. Não, isso aí é para ele, né? Deixa com ele. Isso é do João, né? Sim. Precisa de entrar nisso aí, né? Agora, seu verbete está ao máximo. Eu espero os próximos 200, tá certo? Aqueles que eu falei ontem, tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 47 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 11 perguntas online, 19 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje são da Miliana e da Tânia sobre o encontro de longevidade, a Rosa sobre o programa Verbetografia e a Marta sobre a Apex. E antes com vocês o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Em nome da equipe do programa Amigos da Enciclopédia, nós queremos agradecer ao IPC, Centro Educacional Rio de Janeiro, e toda a equipe do ECP3 realizado neste final de semana, que contou lá com mais de 215 alunos nesse CP3, pela acolhida ao programa Amigo da Enciclopédia e pelo apoio à Enciclopédia da Conscienciologia. Nós realizamos 11 inscrições durante o evento e contamos com integral apoio à Enciclopédia da Conscienciologia. Agradecemos a todos. Boa tarde. Longevità, Associação Internacional de Longevidade, convida a vocês, tertulianos e teletertulianos, ao segundo encontro sobre longevidade, que será realizado no Centro de Convivências do Idoso, no dia 1º de outubro, justo no Dia Internacional do Idoso. O Centro de Convivências fica perto da Praça da Bíblia, lá na República Argentina. O evento é gratuito. Agora a professora Tânia vai continuar com a divulgação. Isso. Estamos convidando vocês e a gente quer colocar algumas coisas que serão apresentadas na ocasião. Então, a temática, que também foi a temática do primeiro encontro, é: envelhecer é inevitável, evoluir pesquisando é opcional. Dentre os trabalhos que serão apresentados, nós teremos a proposta inicial da Pré-IC Longevitar, nós teremos um trabalho da professora Áurea Andrioli sobre convivência sadia com idosos, e nós teremos um painel com a professora Tânia Guimarães sobre a Universidade Aberta da Terceira Idade. Esperamos todos vocês lá. Não esqueçam, sua presença é muito importante para a interactuação, para a conviabilidade entre a CCCI e a SOCIM. Aguardamos a todos vocês. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. O programa Verbetografia em EAD, ele vai ser iniciado agora no dia 22, na quinta-feira agora, à noite, de 7h30 até as 9h30 da noite. Então dá tempo daqueles que ainda não fizeram as inscrições, fazerem suas inscrições para poderem apresentar o seu verbete à enciclopédia e
se auto-incluir, né, cosmoeticamente ao grupo dos 500 neoverbetógrafos. O que vai constar esse programa? Nós vamos ter 12 semanas, nós vamos disponibilizar vídeos de aula e textos para estudo para cada semana. E toda quinta-feira à noite, nós vamos ter uma aula online, né, onde nós vamos tirar as dúvidas que porventura tenham surgido durante a semana de estudo. A vantagem desse sistema, até para quem mora aqui dentro de Foz do Iguaçu, né, é que a pessoa pode organizar o seu próprio horário de estudo durante a semana, fazendo assim a adaptação à sua própria disponibilidade. As pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, é uma grande chance aí de participar conosco aqui desse trabalho junto à enciclopédia. A inscrição ela é feita pela recepção do CAEC, que pode manter o contato pelo telefone, código de área 45 e o número 3525-2652. E por e-mail, caec@caec.org. Nós esperamos todos. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para 2 cursos que começam no dia 8 de outubro. O primeiro é a segunda turma do curso Inteligência Financeira, em que o professor principal é o professor Hernande Leite. Nós temos mais 2 professores convidados. Esse curso é online. O segundo curso é o curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso é presencial aqui em Foz. As informações desses 2 primeiros cursos estão no site www.apexinternacional.org. Repetindo o site, www.apexinternacional.org. E no dia 2 de outubro, nós vamos ter um debate, retomador de tarefa pontual. Nesse debate, nós vamos estar trazendo à tona as questões que são cláusulas pétreas das PROECs de cada pessoa e que, até certo ponto, estão sendo negligenciadas. Nós estamos sugerindo que as pessoas façam o laboratório da PROECs com antecedência, antes do debate, dia 2/10, das 15 às 17 horas, aqui no CAEC. Obrigada a todos e boa tarde. E para amanhã teremos o verbete Edificação Conscienciocêntrica, a especialidade Conscienciocentrologia. O autor, o professor Everton Santos. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.